Ele era bruto, fechado e viúvo. Não sorria, não olhava, não tocava. Mas bastou ela. Bastou a nova empregada tropeçar em um de seus livros de romance. E ele perdeu o controle. O fazendeiro, que nunca tocou outra mulher desde a morte da esposa, agora a desejava com um fogo que queimava por dentro. E quando ela leu para ele, sim, leu, com aquela voz macia e provocante, ele se aproximou por trás, encostou os lábios no pescoço dela. E o que aconteceu depois, ela jamais leu em nenhum livro. Prepare-se para uma história de amor selvagem, cheia de desejo, ciúmes, noites quentes e um final que vai fazer você suspirar. A primeira coisa que Clara ouviu foi o som das botas pesadas afundando na terra molhada. O segundo foi o silêncio que caiu sobre a casa assim que ele passou pela varanda. Um silêncio estranho, carregado, denso, quase selvagem. Ele não pediu permissão. Apenas entrou. Onde está minha cama? A voz dele cortou o ar como um machado. Grave, áspera, sem emoção. Clara engoliu em seco. O homem à sua frente era maior do que ela imaginava. Ombros largos, cobertos por uma camisa escura manchada de barro e sangue seco. A barba por fazer cobria o maxilar duro. E o olhar... o olhar. Negro, frio, letal. Ela apontou sem conseguir falar. E mesmo assim, ele lançou um olhar rápido, avaliando-a como um predador que encara a presa antes de decidir se vai atacar. Você é a nova empregada? Ele perguntou, quase com desdém. Sim, sou Clara. Vim cuidar da casa. Ele não respondeu. Virou-se de costas e subiu as escadas como se ela não existisse. Mas ela sentiu. Sentiu os olhos dele passeando por sua pele antes de virar as costas. Ele a viu. De um jeito que nenhum homem jamais tinha olhado. A casa inteira parecia sufocada pela presença dele. Tudo ficou mais escuro, mais denso. Clara se perguntava se tinha feito a escolha certa ao aceitar aquele emprego. Mas algo dentro dela queimava. No dia seguinte, o som da madeira sendo rachada a acordou. Ela se aproximou da varanda e o viu no campo, com um machado nas mãos. Cada golpe no tronco fazia seus músculos saltarem por baixo da camisa suada. Ele era força bruta em carne viva, um homem que não pedia, não agradecia, não sorria e não amava. Diziam que ele tinha enterrado a esposa com as próprias mãos. Diziam que desde então não permitia nenhuma mulher em sua casa. Mas ali estava ela. E algo nos olhos dele dizia que aquilo não era um erro. Era um teste. Naquela mesma noite, Clara ouviu os passos dele novamente. Ele entrou na cozinha, silencioso como um animal noturno. Estava ferido no braço. Sangue escorria pela mão. A cerca caiu. Tive que levantar o gado. Me dá uma toalha, ordenou. Ela correu até ele, mas ao tentar limpar o ferimento, ele segurou seu pulso com força. Forte demais. O olhar dele travou, no dela. Não toque em mim sem que eu permita. Clara sentiu o coração disparar. Ele estava tão perto. O cheiro de terra, suor e perigo impregnava tudo. Mas ela não recuou. Havia algo naquele homem que gritava mais alto que o medo. Um chamado primitivo. Um desejo enraizado. Ele a soltou devagar. Mas o olhar ficou. E naquele olhar, Clara viu algo. Viu que por trás da brutalidade havia um homem quebrado. Um homem que escondia fogo por trás do gelo, e sem entender porquê, ela desejou se queimar. Você carrega muitos segredos, ela sussurrou, quase para si. Ele virou-se, já caminhando para a escada. Mas antes de desaparecer, disse: Isso não é da sua conta. A porta do quarto dele se fechou com um estalo. Mas o som ecoou dentro dela como uma promessa sombria, um aviso ardente e um desejo que já começava a arder de dentro para fora. Naquela manhã,
O sol mal havia tocado o campo quando Clara ouviu os gritos. Eu disse para não encostarem. Nos meus cavalos! Ela correu até o estábulo, o coração aos pulos. E lá estava ele, selvagem, com o chapéu jogado no chão, a camisa suada colada ao peito e os olhos, negros como a noite antes de uma tempestade. 2 peões recuavam, assustados. Um deles gaguejou algo, mas o fazendeiro apenas apontou para a porteira. Fora da minha terra, agora. Eles obedeceram, sem olhar para trás. Clara observava de longe, com o coração apertado. Havia algo errado naquele homem. Algo que sangrava, por dentro, mesmo quando ele se mostrava inquebrável por fora. Vai ficar me olhando como se eu fosse um monstro? Ele disparou, percebendo a presença dela. Clara se aproximou com calma. Ele estava ofegante, o peito subindo e descendo como se estivesse prestes a explodir. Não acho que você seja um monstro, ela respondeu. Mas é evidente que você está fugindo de alguma coisa. Ele riu. Um riso sem humor, seco. Fugir? Clara. Eu sou aquilo do qual os outros fogem. Ela ficou em silêncio. Mas o olhar dela, firme, não recuou. E aquilo o incomodou mais do que qualquer palavra. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço dela, o cheiro de couro e fumaça o envolvendo. Você devia ter ido embora na primeira noite. Eu não. Sou homem para você. Quem disse que eu vim aqui procurar um homem? Ela rebateu sem piscar. Ele a encarou, tenso, o maxilar travado. Havia fogo nos olhos dele, um fogo sufocado. Contido. Com um gesto brusco, ele segurou o queixo dela. Não com delicadeza, mas com a força de quem está à beira de perder o controle. Não me provoque, Clara. Eu sou feito de estilhaços. E você é feita de calor. Se continuar me olhando assim, vai acabar se queimando. Ela sentiu o corpo inteiro estremecer, não de medo, mas de algo que vinha crescendo desde que colocara os pés naquela casa. Desejo. Um desejo proibido, bruto, selvagem. Ele soltou o queixo dela com um movimento ríspido e saiu, batendo a porta do celeiro. Mas ela sabia. Aquele homem estava começando a ceder. Naquela noite, choveu forte. A tempestade parecia ecoar os sentimentos que borbulhavam sob a superfície. Enquanto Clara secava o chão da cozinha com panos velhos, ele apareceu. Encharcado, a camisa grudada ao corpo, os cabelos molhados escorrendo pelas têmporas, o olhar faminto. Ela sentiu as pernas fraquejarem quando ele parou diante dela. Você não entende o que está fazendo comigo, ele murmurou, a voz rouca como trovão distante. Mas vai entender. E quando entender, não haverá volta, ele... Então saiu, sem dar tempo para a resposta. Mas Clara já sabia. Ele não estava mais no controle. E o que viria depois? Não seria só desejo. Seria devastação. A chuva caía grossa, encharcando a varanda, dançando no telhado velho da fazenda. Lá dentro, Clara estava sentada no sofá antigo da sala, enrolada numa manta fina. A luz amarelada da luminária criava sombras suaves sobre seu rosto enquanto ela lia em voz baixa. A voz dela era como mel quente escorrendo pela pele. O livro em suas mãos era um romance daqueles que faziam o coração acelerar. Ela achava que estava sozinha. Mas ele estava na varanda, ouvindo cada palavra. Ele a prensou contra a parede com o corpo quente, os olhos selvagens, e sussurrou no ouvido dela. Agora você é minha. Só minha. E eu vou te mostrar o que isso significa. A voz dela vacilou, quase um suspiro. E foi nesse momento que ele entrou. Molhado da cabeça aos pés, a camisa colada ao peito largo, as botas batendo pesado no chão de madeira. Clara se sobressaltou. O livro escorregou de suas mãos. Ele parou diante dela, as narinas infladas, os olhos em chamas. Que porcaria é essa que você está lendo? Ele perguntou rouco, a voz baixa e grave. Ela engoliu em seco,
tentando manter a compostura. É apenas um livro. Um livro. Ele se abaixou, pegou o romance do chão e leu o título em voz alta. Oh, prisioneira do desejo selvagem. O olhar dele voltou para ela, faminto. É isso que você quer, Clara? Um homem que te domine? Que te prenda? Que faça você perder o fôlego? Ela não respondeu. Mas o silêncio dela foi a resposta mais alta que ele já ouvira. Ele deixou o livro cair. Aproximou-se devagar. Cada passo seu fazia o coração dela bater mais rápido. Você vive lendo essas fantasias, ele murmurou, tirando a camisa molhada e jogando no chão. Mas sabe o que tem bem na sua frente? Ela sentia o corpo inteiro em chamas. Ele era um homem grande, forte, rude. E naquele momento, era puro fogo e comando. Um fazendeiro que passou tempo demais tentando se conter. Mas não dá mais. Ele a puxou pela cintura, colando o corpo dela ao seu. Os olhos cravados nos dela, como se quisesse devorá-la com o olhar. Agora escuta bem, Clara. Eu não sou personagem de livro. Eu sou de carne, suor e desejo. E se você me deixar te tocar, não vai sobrar nada de você além de sussurros e pernas tremendo. Ela tentou falar, mas a boca dele já estava sobre a dela. Quente, urgente, dominadora. A manta caiu. Ele a deitou no sofá, com cuidado bruto, como se soubesse que ela era dele desde o primeiro dia. As mãos dele traçaram caminhos quentes por sua pele, arrancando dela suspiros e tremores. Ele a beijou como se estivesse morrendo de sede, e ela fosse a última fonte de água no mundo. Ali, entre o calor da lareira e o som da chuva batendo no telhado, eles se pertenceram pela primeira vez. E não foi suave. Foi intenso, selvagem, incontrolável. Ele a tomou com força e reverência, com fome e adoração. Cada toque, um incêndio. Cada gemido, um grito de entrega. Você é minha agora. Ele sussurrou, com os lábios nos ombros dela. Minha, e que Deus me ajude, porque não vou conseguir te deixar ir. Quando tudo terminou, ele permaneceu com ela nos braços, o peito arfando, o corpo ainda pegando fogo. Clara estava muda, mas os olhos dela diziam tudo. Ela também não queria escapar. E lá fora, ainda chovia. Após esse momento que parecia um incêndio dentro daquela sala, eles foram cada um para o seu quarto. E lá, eles não conseguiam dormir, pois o pensamento estava a mil. Eles queriam mais, eles estavam famintos. Porém, eles optaram em não sair mais dos seus quartos com o medo de que a casa pega-se fogo em um novo encontro. Eles se reviram na cama, um pensando no outro. Não dormiam, e as horas passavam no relógio. No outro dia, Clara acordou cedo e foi até o estábulo. O sol ainda nem tinha se posto quando ele a viu. Clara estava perto do estábulo, rindo. Rindo com um peão novo, rapaz jovem, de olhos claros e braços tatuados, que fazia de tudo para impressioná-la. Ela tocou o ombro dele por um instante. Um gesto bobo, inocente, mas para Raul não havia nada de inocente ali. O sangue ferveu, o maxilar travou. A mão se fechou em punho. Ele viu aquele rapaz sorrir para ela, e algo selvagem despertou dentro dele. Mais tarde, a casa estava em silêncio. Clara lia mais uma vez na sala, os cabelos soltos, o corpo coberto apenas por uma camisola leve, como se não tivesse ideia do fogo que causava nele. Mas ela tinha. Oh, ela tinha. Ele entrou. Devagar. As botas pesadas no chão, a respiração forte. Ela levantou os olhos. Oi. Você chegou cedo hoje. Ele não respondeu. Parou diante dela, os olhos escuros como uma tempestade. O que aquele peão tem que te faz sorrir daquele jeito? O coração dela pulou no peito. Raul, ele só me ajudou com um balde pesado. Foi só isso. Ele se aproximou, devagar, até ela sentir o cheiro do couro molhado e do suor dele. Eu vi seu sorriso. A voz dele era baixa, tensa. E também vi o jeito que ele te olhou, como se tivesse o direito.
Você está com ciúmes? Ela mal terminou a frase. Ele a puxou com força para seus braços. Claro que estou. E você sabe por quê? Ela não respondeu, mas ele não precisava de resposta. Porque você é minha, Clara. Você é a minha fêmea. A voz dele era um sussurro grave, bruto, contra os lábios dela. Só minha. E ninguém. Ninguém olha para minha mulher desse jeito. Ela sentiu o corpo todo reagir. A pele arrepia, as pernas fraquejam. Então me prova. Ela sussurrou. O que veio depois foi puro furacão. Ele a carregou no colo até o quarto, como se o mundo estivesse pegando fogo e ela fosse a única coisa que ele precisava salvar. Jogou-a sobre a cama. Subiu por cima dela como um predador faminto, com os olhos queimando de desejo. Eu deveria te punir por aquele sorriso, ele disse, entre beijos no pescoço. Mas vou te mostrar, do meu jeito, o quanto é minha, e o jeito dele fez o coração dela quase sair pela boca. Eles se amaram como dois corpos em combustão. 1, 2, 3 vezes, até que ela implorasse para ele parar. E mesmo assim, ele quis mais. Quis ver ela perder o juízo. Quis ouvir o nome dele nos lábios dela, como um mantra de prazer. Cada vez que ele a tomava, era como se dissesse com o corpo: você é minha, e ninguém jamais vai te tocar desse jeito. Depois da 5ª vez, eles estavam exaustos, suados, ofegantes. Mas ele ainda a abraçava forte, como se temesse que ela sumisse. Eu nunca soube o que era isso, Clara. Ele murmurou, com os lábios entre os cabelos dela. Mas agora que te tenho, vou lutar até o inferno se for preciso. Você me entende? Ela respondeu com um beijo no peito dele, e ele a apertou mais. Você é minha mulher, e vou te fazer feliz. Nem que precise te amar, até perder o fôlego. Durante o café, Clara tentava esconder o rubor no rosto ao lembrar da noite anterior. Os olhos castanhos de Raul a seguiam como um lobo que encontrou sua fêmea e não iria permitir que ela se perdesse de novo. Mas havia algo diferente nele naquela manhã. Você tá quieto hoje? Ela disse, mexendo no café com calma. Ele ergueu os olhos devagar. Tô tentando entender como é que você se tornou tudo. Ela parou o movimento. Tudo, ele assentiu. Minha paz, minha loucura, meu norte e meu descontrole. Você é tudo, Clara. Ela sorriu, tímida, tocando os lábios, com a ponta dos dedos. E isso te assusta? Ele se levantou, caminhou até ela e se ajoelhou ao seu lado. Me assusta, porque eu nunca amei. Nunca fui de dizer palavras doces. Mas com você, eu quero aprender. Nem que seja com a cabeça dura que eu tenho. Ela tocou o rosto dele. Então me ensina a ser sua. Do seu jeito. E ele ensinou. Mais uma vez. Ali mesmo, no chão da cozinha, onde a luz da manhã se derramava pelos vidros, eles fizeram amor como se o tempo tivesse parado. Não foi só desejo, foi descoberta, foi entrega, foi confissão de sentimentos entre sussurros abafados e mãos trêmulas de paixão. Nos dias seguintes, Raul começou a mudar. O homem que antes mal falava passou a escutar Clara. Suas mãos, antes sempre sujas de terra, agora sabiam afagar. Ela percebeu que, por trás da brutalidade, havia um menino ferido. Alguém que amou a esposa, perdeu e prometeu nunca mais amar. Até que Clara surgisse, do nada, com livros de romance e olhos sonhadores. Mas nem tudo era doce. Uma carta chegou, sem remetente, escondida entre as encomendas da fazenda. Raul leu, ficou pálido e guardou no bolso sem dizer nada. Naquela noite, Clara sentiu ele mais frio, não em seu toque, mas no olhar distante. Tá tudo bem? Ele hesitou. Só lembranças ruins, que às vezes voltam. Ela se aproximou e tocou o peito dele. Eu tô aqui. Até você aprender que pode confiar o coração também. Ele a puxou. Para si.
beijando-a com desejo misturado a medo. Eu só preciso de tempo. Não quero te perder, Clara. Mas tem coisas que nem eu mesmo entendo ainda. Ela assentiu. Mas algo naquela carta, naquela reação dele, plantou uma dúvida. O clima na fazenda estava mais pesado do que o normal. O calor do verão chegava a ser sufocante, mas nem isso era capaz de apagar o fogo que ardia dentro deles. Raul e Clara estavam juntos na varanda, o barulho da natureza ao redor tentando suavizar o silêncio que pairava entre eles. Ele estava tenso, os olhos vagando pelo horizonte, como se algo o perturbasse. Algo que ele não queria admitir nem para si mesmo. Ela estava com um livro nas mãos, mas não conseguia se concentrar. Sabia que ele estava distante, mesmo estando tão perto. Raul, você não tem que esconder de mim, ela disse, fechando o livro lentamente. Seu olhar estava fixo nele, tentando decifrar o que ele não dizia. Ele a olhou, mas o que ela viu não foi a intensidade de antes. Não foi o homem apaixonado que a tomava com desejo. Era algo mais sombrio, algo que ele lutava para esconder. Não estou escondendo nada. A voz dele estava tensa, fria. Ele se levantou da cadeira e caminhou até o corrimão da varanda, apoiando-se, olhando para a fazenda. Apenas... há coisas que eu não posso te contar. Clara ficou em silêncio por um momento. Ela podia sentir que algo o estava consumindo, e não era só a raiva que ele sempre demonstrava. Era mais profundo. Era medo. Você me disse que não queria me perder. Clara se levantou e foi até ele, tocando seu braço com cuidado. Então por que se afastar agora? Raul a olhou, com um brilho intenso nos olhos, quase desesperado. Porque... Ele parou, respirando fundo. Porque quando você se torna minha, eu perco a cabeça, Clara. Eu me transformo em alguém que não quero ser. E... não sei mais o que fazer. Ela o puxou para si, a mão dele apertando a cintura dela com força, mas o rosto ainda sério, distante. Me deixe te ajudar, Raul. Ela sussurrou, sentindo a tensão entre eles aumentar, como uma corda prestes a romper. Não temos que ser perfeitos. Só precisamos estar juntos. Ele sorriu, mas era um sorriso amargo. E se o que eu tenho a oferecer não for suficiente para te fazer ficar? O coração dela acelerou. Ela sabia que estava lidando com um homem quebrado, um homem com fantasmas do passado, mas isso não a fazia recuar. Ao contrário, ela queria ser a mulher que o curasse. O que você tem a oferecer é mais do que suficiente para mim, disse ela, com os olhos fixos nos dele. Porque o que você oferece é você, Raul. Todo você. Ele a puxou para um beijo, feroz, a intensidade de seus sentimentos agora visível, sem mais reservas. O beijo se transformou em algo mais urgente, mais desesperado, até que ele a levantou e a carregou para dentro da casa, sem dizer uma palavra. Dentro do quarto, o desejo de ambos explodiu como uma chama que queimava tudo à sua volta. Era selvagem, arrebatador, os corpos se encaixando com uma urgência quase animalesca, como se não houvesse amanhã. Eu não posso te perder, Clara, ele disse, entre os beijos, entre o calor de seus corpos. Você é minha agora, e nunca mais vou deixar você ir. Ela não conseguiu responder. A única coisa que saiu de sua boca foi o nome dele, em um suspiro cheio de paixão. Eles se amaram mais uma vez, e desta vez foi diferente. Não havia apenas desejo, havia a certeza de que, apesar de todos os obstáculos, eles estavam conectados de uma forma que não podiam mais negar. Mas quando a paixão finalmente se acalmou, e ele a segurou entre seus braços, ela pôde sentir algo mais profundo em sua pele. Ele estava com medo, e isso a deixou mais curiosa do que nunca. A noite estava silenciosa, mas o peso do destino parecia pairar sobre a casa. Raul não dormia. O medo, finalmente, o havia alcançado. Ele sabia que Clara estava começando a perceber que algo não estava certo. E a verdade, há muito tempo, enterrada em seu coração, estava prestes a ser exposta.
Ele sabia que, ao revelá-la, poderia perder tudo. Mas era tarde demais para voltar atrás. O amor entre eles havia se tornado inquebrantável, e não havia mais espaço para mentiras. Clara acordou no meio da noite, o silêncio pesado pairando sobre o ar. Ela se mexeu na cama e sentiu a ausência de Raul ao seu lado. Levantou-se rapidamente, sem fazer barulho, e seguiu pelo corredor, onde a luz suave da lua entrava pelas janelas. Ela o encontrou na sala de estar, com a cabeça abaixada, a carta em suas mãos. O papel amassado parecia ter sido lido e reescrito diversas vezes, como se ele tentasse encontrar as palavras certas, mas não conseguisse. O olhar de Raul estava vazio, perdido, como se ele estivesse lutando contra pesadelos internos. Raul, Clara sussurrou, seu coração apertando ao vê-lo assim. Ela se aproximou dele, colocando a mão no ombro dele. O que está acontecendo? O que você está escondendo de mim? Ele levantou o rosto, e a dor em seus olhos fez o peito dela apertar. Ela nunca o havia visto tão vulnerável. Clara, tem algo que você precisa saber. Sua voz estava rouca, quase quebrando. Ele ficou em silêncio por um momento, e então disse de uma vez: Eu não sou quem você pensa que sou. A fazenda, a minha vida inteira, foram construídas sobre mentiras. Ela ficou em silêncio, sem saber o que dizer. O ar parecia se fechar ao seu redor. Eu era rico antes de perder tudo. Ele continuou, a voz baixa, mas cheia de fúria. Fui casado, e minha esposa morreu de uma forma que me destruiu. Eu não queria ser um homem amável. Eu queria ser o oposto. Eu me escondi atrás de minha brutalidade para não sentir a dor. Eu não queria mais amar ninguém, Clara. Mas quando você apareceu, foi impossível te ignorar. Ele se levantou de repente, os olhos fixos nela. Eu sabia que, se me entregasse a você, eu destruiria tudo, Clara. Mas eu não consegui me controlar. O desejo, a paixão, você me enlouqueceu. E agora, se eu perder você, eu não sei como vou viver. Clara estava paralisada. Ela sentiu o peso das palavras dele, mas também o amor brutal que ele estava demonstrando. Era mais do que qualquer um poderia suportar. Ela deu um passo à frente e tocou o rosto dele, seus dedos tocando com cuidado o contorno forte de seu queixo. Eu não quero que você se afaste de mim. Ela sussurrou. Eu quero você. Todo você, Raul. Não importa o que tenha acontecido no passado. O que importa é o que temos agora. Ele a olhou com admiração. Seus olhos cheios de desejo, de arrependimento, de desespero. Então você me perdoa? Ele perguntou, sua voz cheia de ansiedade. Porque se você me perdoar, eu vou lutar por você, Clara. Eu vou ser o homem que você merece. Eu prometo isso. Clara não pensou duas vezes. Ela se aproximou dele, colocou as mãos em seu peito e o beijou com todo o amor que estava guardado. Era um beijo ardente, cheio de paixão e entrega. O fogo da tentação foi aceso novamente, mais forte do que nunca. Eles se entregaram um ao outro com uma intensidade que os consumia, sem reservas. Mas ao contrário de antes, agora não havia mais medo. Não havia mais segredos. Eles eram dois, almas entrelaçadas. Duas pessoas que finalmente se permitiram se amar sem restrições. A manhã chegou, e com ela, o fim de uma jornada de mentiras e medo. Raul estava deitado ao lado de Clara, com a mão dela repousando sobre seu peito. Os dois em silêncio. Ele a olhou, e com um sorriso sincero, disse as palavras que ele nunca imaginou que um dia teria coragem de dizer. Clara, eu te amo. Eu amo você mais do que tudo. E nunca mais vou te deixar ir. Ela sorriu, seus olhos brilhando de felicidade. O passado já não importava mais. Eles tinham o presente, e o futuro estava ao alcance de suas mãos. A câmera se afastou lentamente, mostrando a casa silenciosa, o céu azul e limpo no horizonte,
e o campo ao redor, que parecia estar em paz. Raul e Clara estavam juntos, e finalmente o amor tinha conquistado a brutalidade que ele carregava por tanto tempo. A última cena revela algo que Raul ainda não sabia. Ele, que acreditava ter perdido tudo, finalmente se descobre dono da verdadeira riqueza, o amor incondicional de Clara e a promessa de um futuro juntos. O que ele pensou que nunca teria, agora estava bem diante de seus olhos. Uma pergunta para você. Você acredita que o amor pode transformar até mesmo o homem mais duro? Comente sim ou não abaixo e compartilhe seus pensamentos.